Há momentos na vida espiritual em que nada dá errado, e ainda assim, tudo começa a se afastar. Não houve briga, não houve trauma explícito, não houve queda visível. Mesmo assim, algo dentro dele começa a mudar de marcha. Convites que antes animavam agora pesam. Conversas que fluíam passam a cansar. O barulho do mundo soa alto demais, como se a mente estivesse pedindo silêncio para reorganizar sua própria energia espiritual. Não é tristeza clara, tampouco raiva definida. É um tipo estranho de recolhimento, um silêncio que cresce por dentro, quase como um chamado sutil para uma jornada mais profunda de autoconhecimento espiritual. E junto desse silêncio surge a pergunta incômoda, aquela que ninguém ensina a responder. Por que eu já não consigo estar onde antes eu ficava? Aqui começa uma transformação silenciosa, um despertar que não vem com fogos, mas com afastamento. Muitos tentam preencher esse vazio rapidamente. Saem mais, falam mais, se distraem mais, mas algo não encaixa. A alma parece pedir outra coisa, como se a conexão com o universo estivesse sendo reajustada. É o tipo de fase em que a lei da atração começa a funcionar de forma estranha. Quanto mais ele força antigas rotinas, mais desequilíbrio sente. E quanto mais respeita o silêncio, mais paz interior começa a surgir, ainda que misturada com confusão. Esse estado não anuncia iluminação imediata. Ele anuncia ruptura. É o início de um processo de expansão da consciência, onde a mente aprende, a contragosto, que nem todo afastamento é perda. Às vezes é proteção, às vezes é maturidade psíquica em formação. Carl Jung observou que esses momentos não surgem por acaso. Eles aparecem quando o ego começa a perder o controle absoluto da narrativa e algo mais profundo tenta emergir. A energia muda. Os chakras parecem desalinhados antes de encontrar novo equilíbrio. A vida espiritual entra num estágio menos performático e mais honesto. Não há vontade de explicar, convencer ou provar. Há apenas a sensação de que continuar igual exige mais energia do que a mente pode oferecer. E, curiosamente, isso não vem acompanhado de desespero, mas de uma estranha serenidade, como se a alma dissesse, em tom baixo, confia no processo. Esse é o ponto em que muitos confundem despertar espiritual com isolamento social, sem perceber que o que está acontecendo é um realinhamento interno, um desbloqueio invisível que prepara o terreno para algo maior, algo que ainda não pode ser nomeado, mas que começa a se aproximar. E quanto mais ele tenta nomear o que está acontecendo, menos palavras parecem servir. Não é depressão clássica, não é falta de fé, tampouco ingratidão pela vida. Pelo contrário, existe até uma gratidão silenciosa por perceber que algo está mudando. É como se a mente estivesse passando por um ajuste fino, um reposicionamento do poder da mente diante da própria realidade. O antigo ritmo já não sustenta a jornada atual. O corpo sente antes da razão entender. O coração desacelera. A vida espiritual começa a pedir menos estímulo externo e mais presença. Não se trata de rejeitar pessoas, mas de buscar a harmonia interna. Um tipo de maturidade que não se anuncia, apenas acontece. Nesse estágio, a lei da atração responde de forma curiosa. Situações barulhentas drenam energia, enquanto o silêncio parece recarregar. Pequenos rituais ganham importância: caminhar sozinho, respirar fundo, desligar notificações, fazer uma meditação guiada simples antes de dormir. Nada grandioso, nada místico demais. Só o necessário para manter o equilíbrio. É como se a energia espiritual estivesse sendo redirecionada para dentro, preparando um terreno fértil para autoconhecimento espiritual, ainda que isso venha acompanhado de estranhamento. Amigos podem não entender. Alguns interpretam como distanciamento, outros como frieza, mas, internamente, não há fechamento, há reorganização. Esse processo lembra uma estação intermediária da jornada. Não é mais quem era, mas ainda não sabe quem está se tornando. A consciência se expande em silêncio,
A fé deixa de ser discursiva e passa a ser sentida. Surge uma vontade sutil de alinhar vida externa com o propósito de vida, mesmo sem clareza total do caminho. O que antes parecia indispensável agora soa opcional. O que antes era tolerável agora pesa. E isso não vem de arrogância ou superioridade, mas de um senso crescente de integridade interna. Como se algo dissesse: para continuar crescendo, algumas frequências precisam ficar para trás. Aqui, muitos tentam forçar respostas rápidas. Querem nomear, diagnosticar, justificar. Mas esse tipo de transformação não responde bem à pressa. Ela pede escuta, pede tempo, pede confiança nas leis espirituais que regem ciclos de recolhimento e expansão. Não é ainda a fase da manifestação externa, da prosperidade visível ou da abundância material. É a fase anterior, aquela em que a riqueza interior começa a ser construída, longe dos olhares, longe das expectativas alheias. Um intervalo necessário antes que a mentalidade de sucesso se reorganize de forma mais autêntica. E é exatamente nesse ponto que surge o conflito silencioso. Continuar interpretando esse isolamento como um problema, ou permitir a possibilidade de que ele seja um sinal, não um sinal de ruptura com o mundo, mas de preparação. Algo começa a se desfazer por dentro, não para gerar perda, mas para abrir espaço. E sem perceber, ele já está prestes a cruzar a linha onde a velha explicação não serve mais, e uma nova leitura da própria experiência começa a se insinuar, pedindo para ser ouvida. Em algum momento, ele percebe que as interpretações antigas já não explicam o que está vivendo. Chamar isso de solidão começa a soar raso demais. Dizer que virou frio não corresponde à verdade, a sentimento, a empatia, a sensibilidade, talvez até mais do que antes. O problema é outro. O que antes funcionava deixou de encaixar. As conversas repetem roteiros previsíveis. As relações exigem versões antigas de si mesmo. Os papéis sociais ficam apertados, como roupas que já não servem mais depois de uma longa jornada de crescimento interno. E sustentar essas máscaras começa a custar caro demais para a energia espiritual disponível. Esse é o ponto em que muitos se culpam. Pensam que estão falhando como amigos, como parceiros, como membros do mundo. Mas essa culpa nasce de uma interpretação equivocada. O afastamento não vem do desprezo, nem da superioridade, nem da fuga. Ele nasce do desalinhamento. Algo dentro dele busca equilíbrio e harmonia, enquanto o ambiente externo insiste em ruídos que já não conversam com sua frequência atual. É como tentar meditar em meio a um mercado barulhento. Não há erro em ninguém, apenas contextos incompatíveis. Aqui, a mente começa a aprender uma lição desconfortável sobre maturidade psíquica. Nem toda permanência é virtude. Às vezes, continuar exige negar a própria verdade. E o poder da mente, quando amadurece, começa a recusar incoerências silenciosamente. Não há anúncio, não há discurso, não há rompimento dramático. Há apenas menos presença automática, menos riso forçado, menos disponibilidade para o que drena. Isso não é fechamento do coração, é preservação da vida espiritual. Esse estágio costuma confundir quem observa de fora. Alguns dizem que ele mudou, outros sentem a distância e interpretam como rejeição. Mas internamente, o movimento é de honestidade, um processo de autoconhecimento espiritual em que a consciência percebe que certos vínculos se sustentavam mais por hábito do que por verdade. A fé amadurece aqui. Deixa de ser performática, deixa de buscar validação e passa a se expressar como coerência interna. O silêncio vira um aliado. A solidão, quando aparece, não vem vazia, vem cheia de perguntas férteis. É também nesse ponto que a lei da atração começa a reorganizar o campo. Pessoas, situações e estímulos que vibram em frequências antigas naturalmente se afastam. Não por punição, mas por ajuste. A manifestação ainda não é visível, mas o terreno está sendo limpo. Como em qualquer processo de cocriação,
Algo precisa ser desmontado antes que o novo possa surgir. E isso dói, porque desmontar identidades sempre dói. Mas, estranhamente, dói menos do que continuar vivendo algo que já não é verdadeiro. Ele começa a perceber que não está perdendo o mundo. Está perdendo versões de si que já cumpriram sua função. E essa percepção muda tudo. Ainda não traz conforto total, ainda não traz clareza absoluta, mas inaugura uma nova leitura. Talvez o problema nunca tenha sido o isolamento em si, mas a insistência em explicá-lo com categorias antigas. Algo mais profundo está em jogo, algo que não se resolve no nível social, porque está acontecendo em um plano muito mais silencioso e inevitavelmente mais profundo. Aos poucos, ele começa a entender que insistir em se explicar só aumenta o desgaste. Quanto mais tenta justificar o afastamento, mais percebe que não se trata de um argumento lógico, mas de um ajuste interno que não pede permissão. A mente amadurece quando aceita que nem tudo precisa ser traduzido para ser válido. Há processos que pertencem à vida espiritual e operam em outra linguagem, menos racional, mais simbólica. Nesse ponto, a esperança não vem de respostas prontas, mas da confiança de que existe ordem mesmo no que parece confuso. É o tipo de fé silenciosa que não se anuncia, apenas sustenta. Esse deslocamento também mexe com a identidade. O quem eu sou começa a perder contornos fixos. Antigas definições já não servem. Rótulos ficam pequenos, e isso assusta, porque a mente gosta de chão firme, mas a expansão da consciência raramente acontece em terreno estável. Ela acontece no intervalo, no entre, nesse espaço em que o velho já não dá conta e o novo ainda não se apresentou. Aqui, a ansiedade tenta voltar disfarçada de urgência. Decida logo. Volte ao normal. Não complique. Só que o normal já não parece verdadeiro. E complicar, paradoxalmente, parece mais honesto. É comum, nesse estágio, surgir uma vontade súbita de reorganizar a vida de dentro para fora. Pequenos hábitos mudam. A atenção se volta para o corpo, para a respiração, para práticas simples de meditação guiada que ajudam a regular a energia espiritual. Não por moda, mas por necessidade. O sistema interno pede alinhamento. Chakras parecem pedir equilíbrio. O silêncio vira um espaço de escuta, e mesmo sem perceber, ele começa a cocriar uma nova forma de estar no mundo. Menos reativa, mais consciente. Ainda não é prosperidade visível, nem abundância material clara. Mas é o início de uma riqueza interior que não depende de validação externa. Nesse ponto, o afastamento deixa de ser interpretado como perda social e passa a ser reconhecido como um período de incubação. Um recolhimento necessário para que a manifestação futura não seja construída sobre incoerências antigas. A lei da atração, aqui, não responde a desejos gritados, mas a estados internos sustentados. E o estado interno que se forma é o da honestidade consigo mesmo. Isso exige coragem, porque dizer não consigo mais é mais difícil do que continuar no automático. Mas a maturidade psíquica cresce exatamente aí, quando a pessoa para de se violentar internamente para caber em contextos que já não refletem quem ela está se tornando. E então surge uma percepção sutil, quase desconfortável. Talvez esse processo não seja apenas emocional ou social. Talvez seja estrutural. Algo mais profundo está sendo reorganizado. Não no nível das escolhas externas, mas no núcleo da identidade. Como se o centro tivesse mudado de lugar. E quando isso acontece, nenhuma interpretação superficial dá conta. É preciso descer mais um nível. Entrar num território menos visível, menos explicável, onde o isolamento deixa de ser um comportamento e passa a ser um sintoma de algo muito maior. Algo que começa a tocar o coração da psique, preparando uma revelação que não pode mais ser adiada. Há um ponto nessa jornada em que ele percebe que o afastamento deixou de ser apenas comportamental. Já não é só menos vontade de sair, menos paciência para conversas vazias ou menos tolerância ao ruído. Algo mais estrutural começou a acontecer. É como se o eixo interno tivesse se deslocado.
O centro de decisão já não responde aos mesmos estímulos. O ego, que antes organizava a vida inteira, começa a perder exclusividade. E isso gera uma sensação estranha de desorganização interna, como se a mente estivesse em obras, sem placas explicativas. Esse é o momento mais incompreendido de todo o processo, porque nada parece bonito nele. Não há iluminação súbita, nem sensação constante de paz interior. Há confusão, cansaço, períodos de vazio e uma necessidade crescente de silêncio. A vida espiritual entra numa fase crua, sem romantização. A fé é testada não por tragédias externas, mas pela ausência de referências internas antigas. É como caminhar sem mapa. A consciência se expande, mas ainda não sabe em que direção correr. E isso gera um tipo de ansiedade diferente, não aquela que vem do medo do futuro, mas a que nasce da dissolução do passado. Nesse estágio, o isolamento não é uma escolha racional. Ele simplesmente acontece. O corpo pede menos estímulo. A mente pede menos opiniões externas. A energia espiritual precisa ser preservada porque está sendo usada em um processo interno intenso. Algo antigo está morrendo. Não uma pessoa, não uma relação específica, mas uma identidade inteira. E o mais desconfortável, o novo ainda não nasceu. Existe um intervalo, um espaço entre. E nesse espaço, ele não quer plateia, não quer perguntas, não quer conselhos. Porque qualquer interferência externa exige uma explicação que ele ainda não tem. É aqui que muitos tentam escapar. Preenchem o vazio com excesso de informação, trabalho, espiritualidade performática ou até relações rápidas. Mas isso só adia o inevitável. Esse processo pede presença. Pede que ele atravesse o silêncio sem anestesia. Pequenas práticas ajudam. Respirar conscientemente, escrever sem censura, caminhar sozinho, permitir que a mente desacelere. Não para encontrar respostas imediatas, mas para sustentar o vazio sem colapsar. É assim que o poder da mente se reorganiza. Não no controle, mas na aceitação. A sensação é paradoxal. Ao mesmo tempo em que tudo parece instável, existe uma estranha coerência interna começando a se formar. Um tipo de alinhamento silencioso. As leis espirituais atuam aqui de forma invisível. Não há manifestação externa ainda, mas há uma reorganização profunda do campo interno. A lei da atração responde menos a desejos e mais a estados de ser. E o estado que se forma é o da verdade nua, sem máscaras, sem personagens, sem a necessidade de agradar. Ele começa a entender, ainda que sem palavras claras, que esse afastamento não veio para isolá-lo do mundo, mas para impedir que ele se perca de si mesmo. É um recolhimento protetivo, um útero psíquico, um espaço onde a identidade antiga pode se dissolver sem pressão para se recompor rapidamente. E embora desconfortável, esse intervalo é essencial, porque o que nasce depois dele não pode ser improvisado. Precisa emergir inteiro. E isso exige tempo, silêncio e uma coragem que só se desenvolve quando não há mais para onde fugir. Com o tempo, ele começa a perceber que esse intervalo não é vazio de verdade. É fértil. Ainda que desconfortável, algo está sendo rearranjado em camadas que a consciência comum raramente alcança. A mente, antes orientada por aprovação externa, começa a responder a critérios internos. O que antes parecia importante perde peso. O que antes era ignorado ganha relevância. Há uma inversão silenciosa de valores, não por rebeldia, mas por alinhamento. A espiritualidade deixa de ser um conceito bonito e passa a ser uma experiência crua, cotidiana, às vezes até áspera, mas real. Nesse estágio, o silêncio já não assusta tanto. Ele ainda incomoda, mas também ensina. É nele que surgem percepções inesperadas. Padrões antigos ficam visíveis. Repetições emocionais se revelam. Escolhas passadas fazem sentido de outro jeito. Não há julgamento, apenas clareza. A expansão da consciência não acontece como um êxtase contínuo, mas como um desvelar gradual. Camada por camada,
e cada camada removida libera energia espiritual antes presa em personagens que já não precisavam ser mantidos. O isolamento, então, ganha um novo significado. Já não é ausência de contato humano, mas presença consigo mesmo. Um retorno ao próprio eixo. A fé amadurece aqui. Não aquela fé que espera recompensas rápidas, mas a que sustenta processos longos sem garantias imediatas. A lei da atração começa a operar de forma mais sutil, não atraindo eventos específicos, mas reorganizando estados internos. A manifestação futura começa nesse ponto, ainda invisível, como uma semente sob a terra. Nada aparece na superfície, mas tudo já está em movimento. É comum sentir medo nessa fase. Medo de nunca mais voltar ao normal. Medo de perder vínculos definitivamente. Medo de ficar diferente demais. Mas esse medo convive com uma certeza silenciosa. Voltar exatamente ao que era já não é possível. E, estranhamente, isso não soa como perda total, mas como libertação. O poder da mente deixa de estar no controle rígido e passa a residir na capacidade de sustentar o desconhecido. Essa é uma das formas mais raras de maturidade psíquica. Ele percebe que não está quebrado, está em transição. Um ciclo de morte simbólica que antecede qualquer renascimento autêntico. As leis espirituais não pulam etapas. Tudo precisa ser atravessado. O ego precisa ceder espaço. O silêncio precisa ser honrado. O tempo precisa fazer seu trabalho. Não há como acelerar sem distorcer. E mesmo sem aplausos, mesmo sem testemunhas, algo nele começa a se alinhar de um jeito irreversível. Nesse ponto, a pergunta já não é mais: o que está acontecendo comigo? Mas, quem eu estou me tornando quando ninguém está olhando? E essa pergunta não pede resposta imediata. Ela pede presença. Porque o que vem depois desse recolhimento não será um retorno ao mundo antigo, mas uma reintegração diferente, mais honesta, mais inteira, mais difícil de negociar consigo mesmo. Algo está se preparando para emergir. E quando emergir, não será por urgência, mas por maturidade. Aos poucos algo começa a se acomodar por dentro. Não é euforia, não é clareza total, não é a sensação de cheguei lá. É mais sutil do que isso. É como se o caos interno perdesse força. As perguntas continuam, mas já não machucam tanto. O silêncio permanece, porém agora ele sustenta em vez de pressionar. Esse isolamento que antes parecia ruptura, começa a revelar sua verdadeira função: reorganizar a relação consigo mesmo antes de qualquer retorno ao mundo. A vida espiritual entra numa fase de integração, em que tudo o que foi desmontado começa a encontrar novo encaixe, ainda que provisório. Ele percebe que esse recolhimento não veio para afastá-lo da vida, mas para devolvê-lo a ela com mais verdade. O mundo externo não mudou tanto quanto ele. O que mudou foi o ponto de contato. Onde antes havia reação automática, agora existe escolha. Onde antes havia necessidade de agradar, agora há limites silenciosos. Isso não torna a convivência mais fácil, mas a torna mais honesta. A maturidade psíquica cobra seu preço. Menos ilusões, menos excessos, menos dispersão. Em troca, oferece coerência interna, equilíbrio emocional e uma sensação crescente de estar no próprio caminho. Algumas coisas não voltam depois desse processo. Conversas vazias perdem o encanto. Presenças automáticas deixam de fazer sentido. Relações que exigiam autonegação começam a se desfazer naturalmente. Não por conflito, mas por incompatibilidade de frequência. A lei da atração atua aqui como um filtro. O que não vibra com a nova estrutura interna simplesmente não se sustenta. Pode sobrar menos gente ao redor, mas sobra mais verdade. E essa verdade gera uma paz interior que não depende de aprovação externa. Nesse ponto, a manifestação começa a se tornar possível, não como desejo ansioso, mas como consequência. A abundância deixa de ser apenas material e passa a ser energética. O tempo rende mais. A mente clareia. A fé se estabiliza. O poder da mente já não está em controlar tudo,
mas em escolher onde investir energia. Pequenas práticas continuam importantes. Momentos de silêncio, meditação guiada, cuidado com o corpo, atenção aos próprios limites. Não como obrigação espiritual, mas como higiene interna. É assim que a prosperidade sustentável começa a se formar. Ele entende então que esse isolamento não era permanente, era cíclico, um movimento de retração antes de um retorno mais íntegro. A diferença é que, agora, o retorno não acontece por carência, mas por presença. Não há pressa de se recolocar em todos os lugares. Há discernimento. A vida espiritual ensina que nem todo espaço precisa ser ocupado, nem toda relação mantida, nem toda oportunidade aceita. A integração verdadeira é seletiva. E essa seletividade não nasce do medo, mas do respeito por si. Ainda não é o fim do processo. Ainda há ajustes, dúvidas, pequenos choques com o mundo externo. Mas algo essencial já aconteceu. Ele voltou a habitar a si mesmo. E quando isso acontece, a jornada não precisa mais ser explicada. Ela apenas continua, agora em outro nível, com outra consciência, com outra responsabilidade. O silêncio já cumpriu seu papel principal. O que vem depois não exige anúncio, apenas presença constante, porque o retorno ao mundo, quando acontece, nunca é para ser o mesmo de antes. Mas isso ainda vai se revelar. Com o tempo, algo se acomoda por dentro. Não é entusiasmo, nem respostas definitivas. É estabilidade silenciosa. O caos perde força. As perguntas continuam, mas já não ferem. O silêncio permanece, agora como apoio. Esse isolamento, antes interpretado como afastamento da vida, revela sua função real. Reorganizar o centro antes do retorno. A vida espiritual entra numa fase mais integrada, menos performática, mais verdadeira. Ele não se afastou do mundo. Ele se reencontrou consigo mesmo antes de voltar. O mundo segue parecido, mas o ponto de contato muda. Onde antes havia reação automática, agora existe escolha. Onde antes havia necessidade de pertencer, agora há discernimento. Algumas coisas não retornam depois desse processo. Conversas vazias, presenças automáticas, relações que exigiam autonegação. Não por rejeição, mas por incompatibilidade. A lei da atração age como filtro natural. Pode haver menos pessoas ao redor, mas há mais verdade. E essa verdade sustenta uma paz interior que não depende de validação externa. Esse recolhimento não é permanente, é cíclico. Um movimento necessário antes de um retorno mais honesto. A diferença é que agora ele não volta por carência, mas por presença. A abundância começa a se manifestar primeiro como clareza, depois como equilíbrio, depois como prosperidade possível. A maturidade psíquica cobra coerência, mas oferece algo raro: a sensação de estar no próprio caminho, sem precisar se explicar o tempo todo. Se você está vivendo algo parecido, talvez este não seja um fim, mas um ponto de integração. Um retorno diferente, mais consciente, mais inteiro. E vale a pena refletir. Em que fase dessa jornada você sente que está agora? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão atravessando o mesmo silêncio. E se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, a jornada continua, com profundidade, honestidade e espaço para quem está pronto para enxergar além do óbvio.